Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais um vídeo do sétimo ano. Vamos lá para mais uma revisão? Vamos lá! Então a luta Marajoara é uma luta que se originou lá na Ilha do Marajó, em que traz como característica principal o uso de bastante força e em que faz com que todas as suas ações sejam trabalhadas para que o atleta seja derrubado e possa ficar imobilizado com as costas no chão. Essa luta ela acontece sobre vários ambientes, como eles praticavam elas nos seus ambientes de lazer, ambientes que eles não estavam trabalhando mais. Elas tanto ocorriam à beira da ilha, próximo às chácaras, em locais de grama, em locais onde aconteciam chuvas e tinham as lamas. Então todos esses ambientes, essas lutas podiam acontecer e eles poderiam colocar para sujar as costas do adversário. Essa luta ela se originou a partir da visualização dos movimentos dos búfalos quando eles davam as cabeçadas entre eles e esse movimento de agarramento para poder fazer essas lutas da Marajoara foi com base tanto nos búfalos como de algumas ações em que tanto os povos indígenas quanto os que eram oriundos dos países africanos, após as colheitas ou até antes também dos trabalhos ligados à agricultura, faziam aquecimentos ou momentos de lazer para poder deixar o corpo ou preparado ou então deixar o corpo relaxado daquela atividade. Então fazer atividades lúdicas relacionadas à luta. Essa luta ela começou a se popularizar entre as pessoas, então não somente aquelas pessoas que eram agricultores ou que trabalhavam na lavoura, eles puderam participar, mas também as pessoas como as mulheres, como as crianças foram participando e se tornou uma luta praticada por todas as idades e sem nenhum tipo de impedimento. Então as competições elas começaram a ser organizadas para cada categoria e sobre diversos âmbitos. Esses campeonatos eles aconteceram sob diversas óticas. Então essas competições elas começaram a se organizar e ter competições entre primeiro os municípios, depois entre toda a população da ilha, mas não tinha uma questão de organização em relação às suas regras e a característica central da luta. Então essa luta também depois ela para ser mais divulgada ela acabou sendo levada a alguns ginásios também com tatames para poder ser difundida em locais em que não tinha essa questão da areia como característica e até criaram-se as regras. Então as competições a partir dos anos 2000 um grupo de estudiosos eles puderam sistematizar, fazer várias pesquisas para entender como é que funcionava a luta, quais os nomes que eles poderiam dar e até que ponto essa luta podia ser importante para as comunidades da Ilha do Marajó. Então, por exemplo, eles foram estruturando as regras e essas regras tem regras específicas como toda luta deve iniciar com o pé cansado, que é para se fazer uma menção aos búfalos. As arenas elas têm um círculo, ela ocorre na areia normalmente, ocorre na areia, mas ela é cercada por um círculo de 4 metros de diâmetro. Eles não podem passar nenhum tipo de óleo nos seus corpos. Existem golpes que são executados, mas não podem ter golpes traumatizantes, ou seja, para machucar o adversário, nem nenhum tipo de estrangulamento. Existem árbitros específicos para essa modalidade. A luta acontece sob um único round, ou seja, quando o adversário, nos 5 minutos que ele tem,
ele colocar as costas do seu oponente no chão e conseguir imobilizá-lo, ele vence a luta. Caso isso não ocorra, haverá mais uma prorrogação de 3 minutos para que isso aconteça de alguma forma. E quanto às categorias, nós temos as categorias, elas são divididas de acordo com o sexo, que é o sexo masculino e feminino, e só sob 2 moldes. Quem é abaixo de 85 kg, acima de 85 kg e acima de 35 anos ou abaixo de 35 anos. Já os golpes eles são subdivididos em golpes de ataque, ou golpe de defesa e contra-ataque. Dentre os golpes de ataque nós temos o principal, que como sendo a cabeçada, que é o ato de agarrar para tentar derrubar o adversário, e que já foi um dos nomes da própria luta marajoara, que era cabeçada, um dos nomes da cabeçada, outro derrubada, outro lambuzada e outro agarrada. Então a cabeçada foi um nome característico, mas também tem outros golpes que também utilizam da rasteira, de elevar o adversário e jogar, a lambada que segura para uma queda lateral, enficada que ergue o adversário por cima das costas, se abaixando para arremessá-lo. Enfim, vários golpes de ataque, assim como os golpes de defesa, que existem, por exemplo, a espalhada, recolhida, para não deixar o adversário segurar, até que consiga fazer a passagem, que é ficar por cima do adversário e ter o desfecho da luta. Essa luta ela também se expandiu no âmbito educacional, então a BNCC já coloca ela como uma luta brasileira a ser praticada nas aulas de educação física e para que seja difundida em outros âmbitos, não somente da educação naquele momento, mas também no âmbito social. E ela tem também as suas esferas esportivas, ou seja, é uma luta que já tem competições nacionais e que faz com que alguns dos seus praticantes possam levar essa luta para outras áreas, como é o caso dos irmãos Yuri e Udemar Marajó, em que eles levaram as características da luta marajoara para o UFC, que é um evento de MMA, em que eles puderam ter êxito nas suas práticas e fazer com que essa luta fosse reconhecida e um pouco mais estudada por esses outros âmbitos da luta, para entender o porquê esses atletas tinham tanta força para erguer, derrubar e mobilizar os seus adversários. Certo? Então agora vamos falar um pouco de umas questões que nós podemos entender melhor nossos conhecimentos, certo? Então, a luta marajoara é uma luta brasileira da Ilha do Marajó, que possui sua origem ligada aos povos indígenas e afro-brasileiros. Além disso, seus movimentos são baseados em movimentos de um animal característico da região. Que animal inspira a prática dessa luta? Então, que animal é esse? São os cavalos? São os búfalos? São os lobos ou são as onças? Que animal é esse? Então, como nós falamos lá, que eles fazem o ato do pé cansado, que é a primeira regra, que são os búfalos. Então, ao observar a luta dos búfalos, eles começaram a desenvolver essa modalidade. Outra questão: as lutas esportivas acontecem em espaços específicos com características físicas adequadas à execução daquela modalidade. A luta marajoara é uma luta que é possível ser praticada em diversos solos. Quais espaços são característicos da luta fora da competição? Ou seja, na competição nós já vimos que só tem um tipo de espaço, mas fora dela a comunidade pode praticar e geralmente pratica em quais espaços? Praticam na areia? Praticam no ringue? No octógono ou no gramado? O que vocês acham? Então, para quem falou areia e gramado, acertou. Então, as lutas elas podem ocorrer na areia, no gramado, nas lamas, que são esses ambientes em que as costas podem ser facilmente visualizadas como estando sujas da ação da imobilização do adversário e também como sendo locais de amortecimento das quedas na luta. Então, diversas lutas sofrem preconceitos. Estes atribuem que as práticas das lutas promovem violência e ocasionam muitas lesões. A luta marajoara
entra neste contexto de ser uma luta nociva à integridade física dos praticantes, ou seja, essa luta ela acaba sendo muito violenta, ela é praticada por crianças e adolescentes ou não? Então, como nós vimos, a luta marajoara é uma luta que traz a sua leveza nas práticas, então é uma luta suave, uma luta em que não tem muitas lesões nos seus adversários. E ela é praticada por todas as idades. Qualquer pessoa pratica, inclusive existem as competições em que existem jovens praticando, adultos, idosos, enfim, quaisquer que tenham a habilidade e a disposição pode praticar. Então, outra. No início dos anos 2000, um grupo de estudiosos sistematizaram a prática da luta marajoara e oficializaram diversas características da luta, incluindo suas regras. Acerca das regras, você sabe em quantos rounds ela é praticada? Então, na hora da luta lá, quantos rounds eles disputam? Disputam 1, 2, 3 ou 4 rounds? Então, essa aqui, para quem falou um round, acertou. Mas, claro, pode ocorrer também 2 rounds, certo? Se a luta não for vencida nos 5 primeiros minutos, há mais um round de acréscimo. Esse outro round é tido a prorrogação para que os atletas possam fazer seus movimentos até conseguir a vitória. Assim como em outras práticas de lutas esportivas, a luta marajoara possui seus golpes característicos. Dentre os golpes, existe um que é denominado como um dos antigos nomes dessa luta. Você sabe que golpe é este? Então, a luta existiam 4 nomes em todas as regiões da Ilha do Marajó, em que eles sistematizaram como luta marajoara. Mas tem um golpe de ataque que ele está ligado a um desses nomes antigos. Então, é a rasteira? É a espalhada? É a cabeçada ou a lambada? Então, qual é? Então, para quem gosta de dança, não é a lambada. É a cabeçada, tá bom? Então, a cabeçada, que é o ato do búfalo chegar próximo ao outro e chocar de cabeça, ou seja, eles se agarram nesse momento para tentar derrubar o outro adversário, que é um golpe de ataque. Certo? Então, muito obrigado a todos, obrigado por estarem até aqui. Essa foi mais uma revisão aqui do 7º ano, tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula do professor Roberto. Valeu? Tchau, tchau!